Gente, eu vou receber hoje no estúdio a nossa queridíssima Mayra Salles, consultora empresarial, que hoje vem para o nosso Bom Dia para trazer uma luz. E não é no fim do túnel, não. É logo no início. Que seja bem combinado com esse ano de 2025 para a gente não deixar para depois. Muitas coisas irão acontecer nesse início de 2025 através do Bom Dia para você não deixar nada para depois, para você começar tudo agora. E nós vamos trazer algumas dicas, nós não, mas essa mulher maravilhosa, porque ela vai poder conversar com a gente como você pode preparar o seu negócio, como você pode realmente fazer com que algo aconteça, mas você aproveitando as oportunidades de alguém que entende. Olá, minha princesa, seja bem-vinda ao nosso programa, tudo bem? Obrigada pelo convite. O prazer é nosso de poder trazer você aqui, uma mulher de experiência, uma mulher de gestão, uma mulher que pode trazer dicas para você preparar o seu negócio para 2025 de uma forma diferente, ou pelo menos permanecer fazendo algo que talvez já esteja certo, mas as pessoas têm um costume de dizer o seguinte: eu vou mudar, porque 2025 chegou, eu vou mudar. Às vezes é bom você mudar, às vezes é bom você permanecer como está e só organizar melhor aquilo que você já tem nas mãos. Essa história de mudança, às vezes, é preocupante quando tá dando certo. As pessoas têm que analisar direitinho tudo, né? Mudar sem planejar não dá certo. Não dá. Você precisa conhecer muito bem o que você quer mudar. Sim. Como é que eu sei que eu estou dando certo? Eu tenho que analisar os dados que eu tenho dentro da empresa. Porque eu vou analisar o meu produto, a minha venda, o meu serviço, o meu financeiro, a minha equipe, a liderança. Então, quando eu analiso aquilo, eu vou saber se realmente está dando certo. Eu vou ter uma temporalidade para poder analisar 3 meses, 6 meses, né? Então, eu vou fazer sempre um overview daquilo que eu estou produzindo, daquilo que eu estou entregando, para saber se realmente esse está dando certo. E aí, eu preciso melhorar? Como é que está o cenário hoje em 2025? O que você tem planejado para os 3 primeiros meses desse ano? Já que a gente sabe que existe um comportamento do consumidor nos 3 primeiros. Você pode observar que a cada trimestre existe um comportamento do mercado. Então, por exemplo, esse comportamento agora de quê? Aqui em Teresina, no Piauí, é comportamento de pagar tributos, comportamento de pagar material escolar, né? Você tem um olhar diferenciado para a sua saúde, fazer aquele check-up, fazer análise dos serviços essenciais para você. Então, a gente começa sempre ter uma meta no início do ano, né? E a empresa, ela precisa ter um alvo. Ela precisa ter uma direção. Já pensou eu ter uma empresa e não saber o que produzir? Sim. Né? O que eu tenho para entregar nos 3 primeiros meses? Então, uma equipe sem direção, sem um planejamento, sem um alvo, ele vai fazer de qualquer jeito. Ele vai esperar a coisa acontecer, mas ele não vai produzir para que aconteça. Pronto. Então nós vamos chamar a atenção de quem está assistindo o programa agora e que tem tanta vontade de ter seu próprio negócio, tem tanta vontade de iniciar algo ou permanecer no que já está muitas vezes dando certo. Você viu só o início de tudo. Deu para observar. Tem gente que está bem. Sim. Tá bem. Mas isso que você acabou de falar é muito importante, porque às vezes você está bem financeiramente, mas você não está bem com sua equipe. Você não está bem com a sua liderança, você não está bem, está gastando muito e não está percebendo, está achando que está tudo mil maravilhas. Neste final de ano, a gente ouviu muitas pessoas dizerem o seguinte: olha, 2025 é o que está na boca de todo mundo, mas é o que a gente não tem certeza. Mas as pessoas têm mais ou menos uma visão, né? Que as pessoas falam muito de visão nessa hora. Que 2025... tem que se economizar mais, que 2025 tem que ter cuidado com a economia, se planeje para você não gastar tanto. Mas as empresas, todo ano, elas têm que realmente investir, a gente sabe. Sim. E aí a gente vai chamar a atenção para essas empresas. Como enfrentar o desafio das conversas? Porque eu acho que, nesse momento, essa gestão também ajuda muito nesse quesito. O que esse pequeno empresário, o que esse grande empresário, ele já tem mais ou menos noção, mas o que ele precisa observar logo no início do ano, em termos de desafio,
Porque tem muita gente falando muita coisa e a gente Existem não entende muitas nada. especulações no mercado, verdade. né? Essas especulações, ela está muito voltado ao preço do dólar, às guerras da Ucrânia, da Rússia. Então, isso impacta de alguma forma as novas moedas. Nova gestão, né? Então, tudo isso gera especulação. Sim. E o que eu vejo? Eu vejo 4 perspectivas importantes dentro de uma empresa. As finanças, os clientes, os processos internos e pessoas. Você tem que olhar esses 4 pilares, né? Que é a estratégia da tua empresa. Né? Você sabe que se eu não tiver uma gestão na minha finança, lembrando que faturamento é diferente de receita, porque nem sempre o que eu vendo é o que eu recebo, então eu tenho que ter uma gestão, eu tenho que saber as minhas despesas programadas e deixar reserva para as circunstanciais. Então eu tenho que ter metas de recebíveis e meta de faturamento. Eu tenho que faturar mais, porque eu sei que nem tudo eu recebo, porque ou eu estou em inadimplência, ou porque eu dividi em parcelas no cartão, porque tenho formas de pagamento diferenciado. E aí eu tenho toda uma questão financeira, tarifas bancárias, tarifas de cartão, então boletos. Então eu compro à vista, mas eu recebo a prazo. Então eu tenho que estruturar esses meus custos. Quando eu vou para os meus clientes, então eu tenho que saber o comportamento do meu cliente. Eu tenho que entender, eu tenho que saber qual a experiência ele espera de mim. Eu tenho que ter uma constância da minha entrega. Porque não basta apenas eu conquistar o meu cliente, eu trazer ele para dentro da minha casa, mas tem que ter a consistência dele voltar continuamente e ser claro com o cliente. Porque quando eu sou claro e consistente com o cliente, ele sempre volta, ele sempre está comigo e ele me indica. Né? E eu acabo gerando autoridade. Quando você vai para a parte dos processos internos, você sabe que se você não tiver uma jornada organizada dentro da empresa, tudo desanda. Então se eu não tiver uma logística competente, eu não vou entregar para o meu cliente. Se eu não tiver o produto em casa, eu não consigo vender aquilo que eu preciso vender, né? Então eu preciso ter uma organização, uma administração correta do meu negócio. E também pessoas. Pessoas é tudo, ele é à frente do teu negócio. Você e a sua liderança é que espelha aquilo para o teu cliente. Então, as pessoas engajadas, comprometidas, direcionadas, elas entregam o que você precisa, o que a empresa precisa. Então, eu vejo uma empresa muito nessa perspectiva desses 4 pontos. Pronto, e aí a gente começa a tocar na mente daquelas pessoas que nunca souberam o que é ter um negócio. Eu acho interessante a gente falar dessa forma, porque a gente viu que nessa pandemia, a gente fala muito disso, grandes empresários se quebraram. Muitos grandes empresários. Então a gente pode dizer que tem muita gente grande que não tinha noção do que era uma gestão dentro da sua própria empresa. E ainda nesse ano de 2024 tem muitas grandes empresas se quebrando. A gente não sabe onde é que está esse problema, onde está realmente essa situação que faz com que você não leve seus clientes para dentro da loja. Mas a gente sabe que essas grandes empresas, elas estão passando por alguma situação e, obviamente, a gestão está no meio delas. Sim. E aí o que chama atenção? Quem vai começar um pequeno negócio, quem pretende, esse ano de 2025, eu quero ter um planejamento estratégico para iniciar algo. Mas tem gente que começa um negócio e só vai pensar numa gestão quando está quebrando. E isso é preocupante. Então eu queria que você falasse o que é um planejamento estratégico para quem está também iniciando. É a bússola. Ela é a bússola da onde você quer chegar. Você já deu um olhar nessa Você tem que visão. Você tem que saber quais são as suas forças, por que o seu negócio surgiu, qual é o seu diferencial. Você tem que saber quais são as suas fraquezas internas. Por que eu não consigo entregar aquela demanda? O que faz com que o cliente não volte para mim? Quais são as fragilidades que não são vistas pelo cliente, mas internamente é um caos? Eu tenho que ter domínio das minhas fraquezas. Eu tenho que saber quais são as oportunidades que o mercado tem hoje. E eu tenho que estar dentro. Saber se você também tá dentro daquele nicho, porque às vezes você nem gosta do nicho e nem tá preparado para trabalhar com nicho. Você tem que estar sempre
como é que eu posso te falar? Perceptível ao mercado. Você tem que estar aberto às novidades. Sabe, normalmente um pequeno negócio, ele começa porque eu sou técnica. Eu sou uma jornalista, eu sou uma cantora gospel, então eu sou técnica. E aí, quando eu preciso ser um administrador e um empreendedor, é onde exige da gente. Porque a gente sabe fazer aquele produto fim. Mas quando eu tenho que ter a visão, a estratégia do negócio, que é o empreendedorismo, a ousadia, a coragem e não ter medo de avançar, isso é o empreendedor. Aí você precisa do administrador, porque ele precisa gerenciar o marketing, né? Como é que eu vou me posicionar, gerar autoridade? Quer dizer, eu, Vanusa, dentro do campo do meio da comunicação, não posso chegar e querer fazer tudo. Não tem como. Porque aí, nesse momento, eu tô colocando tudo a perder. Até porque você vai ter uma estafa. Você não consegue. A gente consegue no início. As coisas vão, aí você vai. Aí, onde é que começam os problemas? Quando eu não consigo mais entregar aquele meu produto com qualidade e excelência que eu conquistei naquele início. Tá cansado antes mesmo de Já começar? Já tô cansada. E outra coisa, se você adoecer, como vai ser? Quando você fala assim, a gente imagina que as pessoas, quando querem iniciar algo, a primeira coisa que elas dizem, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho condição financeira para começar um negócio, mas eu quero começar um negócio. Tem muita gente pensando dessa forma. E aí vem aqueles investimentos, aqueles financiamentos, aquelas torturas e principalmente no início do ano. Tem que se abrir o olho para isso também. Você falou 3 pontos e que a gente, como comunicador, percebe. Os 3 primeiros meses do ano são os meses até, digamos que março, abril, maio, não sei. São os meses mais difíceis, tanto para você investir, sim, como você também gastar. E aí você falou sobre a questão do que vai ter nessa época. A gente sabe que são muitos investimentos e muitos gastos. E aí isso também tem que ser um olhar para quem quer começar um negócio, né? Sim, sim. Uma das coisas que a gente sempre tem que pensar, qual a visão do empreendedor, né? A visão do empreendedor, ele sempre olha para frente. Então, quando eu vou começar um negócio, eu tenho que... a gente começa um negócio com aquela vontade, aquela ansiedade, né? E às vezes a gente não organiza os pormenores, os detalhes, porque eu quero começar. Eu quero agir, mas eu ajo pela emoção. E aí, quando você fala, né, eu comecei, que o empreendedor, ele começa. O sim, técnico, ele analisa, né? Então, ele vai analisando. O técnico, ele vai conseguindo, ele vai produzindo, ele vai trabalhando, aí ele pega um amigo, ele pega um parente e vai trazendo para dentro do seu negócio. E aí é quando começa a pensar, bem, eu preciso de capital porque eu não tenho. Às vezes eu já começo, antes de iniciar, eu já começo a ver o capital. Então você tem que analisar quais são os bancos que oferecem linha de crédito mais barata dentro do mercado. Tanto dentro do Piauí, porque você tem vários fomentos, maneiras de projetos que são fomentados por linha de crédito mais barato. Como também você tem a linha de crédito com o seu próprio banco. E às vezes eu não tenho dinheiro nenhum, então eu vou conseguir dinheiro como? Eu produzindo e recebendo, produzindo e recebendo. Aí eu vou ser uma máquina mesmo. E aí eu vou ter que estruturar muito bem o meu financeiro, porque uma coisa que acontece é que a gente acaba misturando o lado pessoal com as finanças da empresa, a gente não separa, né? Por quê? Porque eu estou começando, então as duas coisas estão juntas. E aí eu vou ter que começar a trabalhar, eu como pequeno empreendedor, a separar e a guardar. Porque há uma sazonalidade no mercado, independente do tipo de atividade. E eu tenho que estar preparado para as oportunidades, porque eu sei qual é o meu objetivo fim, a minha entrega, mas eu também preciso ter oportunidade de outros tipos de negócios. Por exemplo, você vai para o restaurante, sempre faço essa analogia. Você vai para o restaurante, você não pede só entrada. Você tem as bebidas como complemento, você tem o parquinho para as crianças, você tem uma entrada, você tem outra agregação de valor antes do prato principal.
Então é a mesma coisa o negócio. Eu tenho uma atividade principal, mas eu tenho os complementos que vão ser agregações de valores. Nossa, foi tão interessante a forma como você passou agora essa informação, porque é a mesma coisa, você vai com tanta sede com o prato de entrada, que na hora que chegar o prato principal, você já não tem mais nem fome. E aí você vai colocar essa comida toda para ser jogada fora, mesmo levando para casa, ainda corre o risco de ninguém comer em casa e ir pro lixo. Pois é. Né? E é muito inteligente dessa forma. Quando a gente fala de planejamento, por que é tão difícil? As pessoas só falam de planejamento, mas por que é tão difícil colocar um planejamento na prática? Porque executar exige de você. Você tem que lembrar que o planejamento, eu produzi, então eu direcionei a minha equipe, né? Eu determinei para ela o que eu quero para os próximos 12 meses e quebrei em blocos de 3 meses, certo? Pronto, fiz isso. Aí eu acho que só fazendo isso, eu fiz o planejamento. Só que todo planejamento, ele tem as etapas de execução. Ele tem que ter a checagem. Ele tem que ter indicadores de entrega. Você tem que olhar para saber se aquela ação, o como, ela foi feita. E se não foi feito, por que não foi feito? Se eu tenho que remodelar o prazo, qual foi a causa que não foi feito? Foi porque eu tive empecilhos, foi questão financeira, foi pessoas, a equipe que não está preparado para esse avanço. Então eu sempre tenho que fazer um diagnóstico e eu tenho que executar. Não basta apenas eu colocar no mural. Não basta apenas eu comunicar, mas eu tenho que acompanhar, eu tenho que direcionar, eu tenho que checar, eu Geralmente tenho que produzir, acontece, né? E eu tenho que agir. E tem que estar visível. Aquilo que não é medido não é gerenciado. Aquilo que não é visível não é lembrado. Quando a gente fala de empresas, o planejamento vem tanto para a pequena, né, para o pequeno negócio, como também para o grande negócio. Sim. Tem que existir o planejamento. Sim. Né? Esse acompanhamento, eu acho que é o que geralmente acontece de pior em algumas empresas que acabam quebrando. Porque elas parecem que não querem enxergar que algo tem que ser organizado, tem que ser mudado, tem que ser transformado. Nessa hora, tem muitos pequenos ou grandes empresas que colocam muito essa emoção. É meu amigo, é o meu funcionário que eu gosto muito. Sim. É alguma coisa que não está dando certo e você não quer enxergar? Nas empresas, principalmente as maiores, existe a meritocracia, né? Mas a gente sabe que no dia a dia a gente acaba se envolvendo em muitos processos, né? Por isso o RH ele é muito atuante para desenvolver as pessoas para aquela entrega. Mas independente de ser o pequeno negócio ou o grande negócio, empresas de médio porte ou grande porte, a gente sempre tem que lembrar o seguinte: eu tenho as pessoas como pilar. E através dela eu tenho os processos internos, eu tenho a administração do meu negócio, eu tenho a inovação do meu negócio, eu tenho a captação do meu cliente, eu tenho a retenção do meu cliente. Então, eu vejo muito que o pilar de uma empresa para ela, independente de que status ela está, quando ela tem um compromisso, engajamento da equipe, da liderança, ela passa por todo e qualquer desafio. Ela avança. Pronto. Quando a gente fala de planejamento bem feito, ele traz quais benefícios, seja para uma empresa pequena ou maior? Ela traz resultado assertivo. E nem demora tanto. Não demora. Você imagina, vamos fazer outra analogia? Vamos pegar um avião? Certo. Vamos lá. O avião, ele tem a rota dele. Mas antes disso, ele não tem uma preparação? Sim. Pronto. Então, ele é feito a checagem da mecânica, através de equipamentos inovadores. Ele não vai fazer a checagem dele de qualquer forma. Por quê? Eu tive um cliente que existe aqui em Teresina, uma administradora de aeroportos regionais. É uma empresa muito querida, tem mais de 15 anos essa empresa, já está com 17, 18 anos. E uma coisa que eu aprendi muito nessa empresa que tem administração de aeroportos é segurança. Então, como é que eu posso dar segurança para a minha equipe? Como é que eu posso fazer aquele planejamento, que a execução, ela siga os passos? Então, quando eu vou, um avião, ele vai para uma jornada, para aquela cidade, para aquela entrega, ele tem toda uma preparação, ele tem um checklist.
tudo é checado, tudo é seguido milimetricamente. Por quê? Porque se ele não fizer, ele não chega naquele alvo. E outra coisa, a equipe, ela é muito bem treinada. São horas e horas e horas e horas de voo, de treinamento, de acompanhamento. É feito um trabalho em cima das pessoas. Por quê? Porque são vidas, é segurança. Então a empresa também é da mesma forma. Eu vejo uma empresa que ela tem que ter um comando, ela tem que ter uma direção. E aquela pessoa que está no comando, na direção, ela tem que dar segurança. Tem que estar preparada para dar essa segurança. Para o seu cliente, porque o cliente precisa se sentir seguro. O seu cliente precisa... Hoje você tem uma oferta muito grande no mercado. Então o cliente escolhe como. Verdade. Como é que... Entendeu? Então, para o cliente me escolher, ele tem que ver que há uma entrega, ele tem que ver que tem uma experiência boa. Um exemplo, né? O exemplo. Mayra, eu sei que a gente levaria o dia todo e tem tanta coisa pra gente falar e eu acho que quem tá em casa tá com sede de querer mais um pouquinho, porque a gente tem um público bem legal que quer colocar o seu próprio negócio e a gente recebe. Todo dia a gente recebeu aqui durante o ano de 2024 empreendedores. E a gente percebeu que se aprendeu muito, mas tem muito mais ainda para se aprender. E aí eu queria que pra gente finalizar, você pudesse dar um ponto que foi negativo, não sei se essa seria a palavra certa, no ano de 2024, o que seria interessante grandes ou pequenas empresas observarem para esse ano de 2025, né? E eu queria muito que você fizesse isso e uma mensagem para quem quer chegar em algum lugar, mas está totalmente perdido. Olha, uma dica que eu dou é o que foi mais impactante em 2024, eu creio que foi a gestão do negócio na parte de finanças, a administração da empresa. Porque a gente não estava preparado para o aumento que surgiu de maneira desordenada no ano de 2024. Então, isso pesou dentro das empresas, a ausência de programação de compras. Então, o financeiro ele foi muito massacrado. E o que eu deixo para 2025 é planejamento, organização, estruturação. Cuide das suas pessoas, cuide da sua equipe, porque quando você faz um olhar para pessoas, você consegue produzir uma melhor entrega para o seu cliente, sabe? Em 2025, você precisa estar acompanhando o comportamento do seu consumidor e o que o seu consumidor está exigindo de você, o que ele quer de você e o que ele espera de você, sabe? E outra coisa que eu digo muito, consistência na tua entrega, porque o cliente vai a primeira vez, ele vai a segunda vez e ele vai analisando se aquilo permanece. Então ele vai continuar, mas se tiver surpresas, surpreender o teu cliente e manter uma estrutura planejada de finanças. As pessoas não assim, se programar, as pessoas vivem muito de circunstanciais, Vanusa. As empresas também vivem muito do circunstancial, daquela coisa não programada. Eu sei que a gente planeja e tem vários cenários, eu tenho que usar todas as letras do alfabeto, A, B, C, D, mas eu tenho que ter tudo planejado. Porque se eu não executar aquele planejamento, eu tenho uma outra visão. E eu não posso perder as oportunidades que o mercado está me entregando. Eu vendo roupa? Tá, eu vendo roupa. Mas como eu posso vender roupa diferenciada? O que tem a moda hoje que é mais entregue? Quais são as cores? Como é que meu cliente me procura? O que ele deseja? O que tem no cenário? Então, como é que eu posso agregar? Eu tenho que estar muito bem, eu tenho que ser muito autodidata. E eu tenho que estar constantemente reciclando os meus conhecimentos. Porque o negócio, a empresa, ela é uma escada. E toda hora, para mim subir naquela escada, eu produzi um degrau e vou produzindo outro degrau. Então, a empresa ela não é uma coisa constante, ela é sempre cíclica. Então, eu tenho que estar preparado para esses ciclos que o mercado e que eu, como dono de empresa, preciso estar antenado com o que o mercado exige. Verdade. E tem muita gente olhando
Mundo do outro, né? Demais, demais. Muita gente olhando pro mundo do outro. De repente você, mas tá dando certo aquilo ali, eu também vou colocar pra mim. Tem que ter muito cuidado com isso também, né? É uma visão de que todo mundo quer a mesma coisa e não tá buscando saber direitinho o que quer. E você vê isso muito claro nos preços. Sim. Porque eu vou olhar o preço do outro, eu vou ver o que o outro tem, compro de maneira errada, porque eu não negocio, eu compro muito próximo, não há um planejamento, eu procuro, sabe, quando eu olho o outro, eu não estruturo aquele outro. Uma coisa é eu fazer benchmark estruturado, outra coisa é eu pegar, ver que o outro tem, boto o mesmo preço, mas eu não olhei meus custos. E nem sei quanto, se aquilo vai vender para o meu cliente, mas eu estou fazendo baseado no que o outro faz. E nem se a minha empresa tem o mesmo atendimento que o outro, né? Cada um é de um jeito diferente, então tem que ter muito cuidado, né? Essa visão se faz necessária. Bom, primeiro eu quero agradecer pela sua presença. Obrigada. A gente queria dar pelo menos um olhar para esse campo empresarial aí, para as pessoas que querem começar seu negócio e não se deixarem levar pela opinião do outro. Por que você nunca teve um negócio? De repente você não é do negócio. Não adianta você entrar pela opinião dos outros. Você tem que ver se você está capacitado, se você está preparado, se é isso que você quer. Às vezes o outro quer mais do que você. Eu digo muito que eu estou lendo um livro muito bacana, que eu estou finalizando, O Mito do Empreendedor. E esse livro, ele fala que iniciamos o negócio por sermos técnicos. Isso me deixou muito claro na minha mente, principalmente nesse mundo da consultoria. A gente exige de nós depois a administração e exige de nós o tempo todo o empreendedorismo. E são coisas completamente diferentes um do outro. E a gente tem que estar muito bem preparado e trazer pessoas que somem. E eu cuide dessas pessoas. Mayra Salles, eu quero te fazer um novo convite para a gente falar sobre esse assunto numa próxima conversa. Pode ser? Pode. Para a gente ajudar essas pessoas? Adoro. É porque foi tão falado empreendedorismo durante 4 anos, 5 anos, quase, que parece que as pessoas não querem mais tirar isso da cabeça. Sim. E não estão sabendo nem direito o que é realmente empreender, né? Vamos falar sobre esse assunto numa outra conversa? Vamos. Quem quiser entrar em contato com você? Desculpa. Fica @Mayra Salles, tá? Estou aqui presente, a minha rede social, você pode fazer perguntas, sempre tem muitas perguntas. Muito bom. E o da empresa é Saik Consultoria, tá? A gente, nessa área de planejamento, esses 3 meses, né, outubro, novembro e dezembro, eu fiz muito em várias empresas, porque você tem que planejar o ano seguinte. Sim. Mayra, mas dá tempo para planejar ainda? Dá, porque o ano está começando e você tem que ter uma visão, entregar essa visão e execução dela para sua equipe. Eu estou disponível para poder te ajudar. Muito bom, e a gente trouxe logo hoje, dia Obrigada. 3, para não perder muito tempo, né? Obrigada.